Bem, o título da mensagem de hoje é Conectado com Deus, você supera o quê? Expectativas. Você pode dizer comigo, diga conectado com Deus, eu supero expectativas. Expectativas de quem, pastor? Suas, dos outros, de quem talvez tenha duvidado, ou até de quem projetou muita coisa sobre a mim, sobre a sua vida. Quando a gente se conecta com Deus, a gente vai além. A gente continua declarando e vivendo Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Eu creio que em Deus eu posso superar expectativas. Mas alguém crê nisso? Eu não sei quais são as expectativas para os seus próximos dias, para as próximas etapas, estações da sua e da minha vida. Mas eu sei que em Deus, conectados nele, a gente pode superar tudo isso. O Salmo 16, verso 8, diz assim: sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Na Almeida Revista e Corrigida, está escrito: tenho posto o Senhor, quanto tempo, gente? Continuamente onde? Diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca, quantas vezes? Nunca o quê? Vacilarei. Quem nós estamos colocando à frente? Quem nós estamos colocando como apoio, como base, como alicerce, como razão das nossas escolhas? A escolha de hoje, a escolha de ontem, as escolhas do amanhã, tem quem à frente? Olha, eu fiz essa escolha porque Deus está à frente da minha vida. Eu tomei essa decisão porque eu tenho uma palavra de Deus à minha frente, e eu preciso me mover, eu preciso agir sobre a palavra de Deus. Mas e se ninguém mais agir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Houve um tempo em que Deus procurou na terra alguém para que Ele pudesse salvar aquela geração. E a Bíblia diz que Ele encontrou um homem chamado Noé. É interessante que a Bíblia não diz que a família de Noé achou graça aos olhos de Deus. Diz que Noé achou. E por causa de Noé, a família dele foi salva. Houve um homem chamado Ló. Alguém já ouviu falar do Ló? Sobrinho de quem? Abraão, que enquanto andou com seu tio foi bem sucedido, mas decidiu andar por conta própria e foi parar em Sodoma e Gomorra. Quando Deus vai destruir aquele povoado, aquelas duas cidades, por causa de Abraão, Deus vai falar com Ló. Os anjos vão lá salvar Ló. E salvam Ló e salvam suas filhas, mas não salvam seus genros, porque eles não deram crédito. A oportunidade bateu à porta dos genros de Ló, dos futuros genros dele. Eles não deram crédito. A oportunidade levou a mulher de Ló para fora da cidade. Mas um coração olhando para trás, um coração duvidoso, um coração dividido. Cuidado com o que ou com quem tenta dividir o seu coração. Porque foi isso que fez a mulher de Ló se converter, não ao Senhor, mas em uma estátua de sal. Uma mulher que está sendo conduzida por Deus, não pode olhar para trás. Um homem que está sendo dirigido por Deus, não pode olhar para trás. Paulo entende isso, e ele diz: mas uma coisa eu faço, Beto, e é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, tem um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e eu vou chegar lá. Haverão dias de sol mais quente, serão mais exaustivos. Haverão dias de refrigério, haverão dias de tempestade. Mas em todos esses dias, eu quero continuar andando e olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu não quero olhar lá para trás. Eu não quero virar estátua de sal.
Eu não quero perder o foco, eu não quero perder o alvo, eu não quero perder a visão. Quem se move por propósito não se corrompe por propostas. Quem se move por fé não se abate pelo desânimo. Eu não disse que não sente desânimo, eu sinto, mas alguém sente? Mas não posso ficar abatido. Não, abatido não. Abatido é quando eu me desconecto de Deus. Enquanto eu me manter conectado, eu não serei abatido. Ele diz isso. Ele diz que muitas são as aflições do justo, mas o próprio Deus diz que livra de quantas? Todas. Como estamos nos movendo? Conectados em quem? Agarrados em quem? No Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 15, Jesus se apresenta como uma videira verdadeira. Não é como uma vidente não, tá? É a videira verdadeira. E diz que nós somos os ramos. O Pai é o agricultor. Quem é que tem autoridade para podar eu e você? Quem é que tem autoridade para mexer na videira? Para plantar, arrancar, plantar de novo? O agricultor. Cuidado, para não ser podado por alguém que não é Deus, o agricultor. Cuidado para não ser removido ou replantado, enxertado por alguém que não é o agricultor. Jesus diz que quem está nele e as palavras dele estão nesta pessoa, esse dá muito fruto. E as pessoas podem contestar uma série de coisas na nossa vida, mas os nossos frutos continuarão falando a nosso respeito. Temos colocado o Senhor continuamente diante de nós? Se temos, assim como foi com Noé, assim como foi com Abraão, assim como foi com Moisés, assim como foi com tantos homens e mulheres de fé de Deus. Raabe, uma prostituta, que recebeu uma visita, uma oportunidade que mudou a vida dela. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós somos vagarosos demais em colocar nossa vida em ordem. Raabe precisou de uma visita, e não foram profetas na casa dela, foram espias. Tem gente que já recebeu palavra, oração, direção e inspiração, tudo, e não muda. Raabe recebeu uma visita. Quantas visitas? 2 espias foram à casa dela. Enviados por quem, gente? Enviados por quem? Por quem? Por Josué. Os 12 de Moisés não entraram na casa de ninguém. Josué, liderando Israel, envia os espias que batem a porta da casa de Raabe e ela os esconde lá. Uma visita. Ela falou: hoje a minha vida muda. Eu não sei o que você e eu estamos esperando. É hora de posicionar igual Raabe. Hoje a minha vida muda. Hoje a minha vida muda. Nós precisamos nos posicionar. Raabe não esperou uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta oportunidade. Na primeira visita não eram profetas, eram espias, mas eram representantes do povo de Deus, representantes da palavra de Deus. E uma vez que aqueles que representam, que trazem consigo palavras de Deus, visão de Deus, batem a nossa porta, nós temos que abrir e nos mover em fé. Raabe, com uma visita, deixou de ser a prostituta para ser a escolhida. A mulher que em Jericó era a prostituta, agora é a escolhida. A mulher que em Jericó era de vida destruída, agora é a de vida preservada, porque quando Israel chegar para tomar tudo, ela e a sua família serão preservados. Essa é uma noite de mudança de cenário. Se faça escolhido, diga sim para a visitação, para a presença de Deus. E você e eu passamos daqueles que estavam corrompidos, contaminados, para aqueles que são preservados e vão entrar na linhagem do Senhor. Uma visita, e mudou a história de Raabe.
Ela não pediu confirma, reconfirma, avisa, fala de novo, põe no outdoor. Ela estava em casa. Glória a Deus por quem está em casa hoje. Ela estava em casa quando a oportunidade bateu à porta. Glória a Deus por quem está em casa quando a oportunidade bate à porta. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Ele é a minha força, Ele é a minha garantia, a minha maior conexão. O primeiro tópico vai falar sobre isso. Olha o que diz o primeiro tópico. Deus sempre onde? Não, lê comigo aí, me ajuda, vai. Deus sempre à frente. Sua palavra sempre em primeiro e não vacilaremos. Deus sempre à frente. Sua palavra sempre em primeiro lugar. Não, mas faz isso. Mas é que a palavra diz que dá para eu fazer. Faz! A palavra em primeiro lugar. E não vacilaremos. A gente vacila quando a gente coloca alguma coisa, alguém, algum sentimento, algum desejo, qualquer coisa, impulso à frente. Deus à frente, a palavra dele em primeiro lugar. E não vamos vacilar mais. Não é sobre não sermos provocados, não é sobre não sermos atacados, é sobre não vacilar. A Bíblia diz que o Senhor livra o justo, que até os filhos dos leões passam necessidade, mas aquele que busca o Senhor não tem falta de nada. A presença dele estará ali, dando vigor, renovo, visão. Estar conectado com Deus é o que faz a diferença na nossa vida. Manter-se conectado com Ele, ter a palavra à frente é o que faz a diferença na nossa vida. A gente já leu alguns dias, mas vamos ler de novo, capítulo 5 do Evangelho de João. João 5. João capítulo 5. Versículo 1 diz assim: depois disso Jesus voltou a Jerusalém para uma festa, uma das festas religiosas dos judeus, dentro da cidade, junto à porta das ovelhas. Ficava o tanque de Betesda com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um homem ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Falamos aqui na quarta passada, mas faço questão de relembrar até onde vão as nossas desculpas e justificativas para não crer no que Jesus falou. Jesus só fez uma pergunta: você quer ser curado? Jesus não perguntou: você consegue ser curado? Jesus perguntou: você quer? A pergunta é: nós queremos o que não conseguimos? Isso é bom. Nós queremos o que não conseguimos? Aqui no Evangelho de Jesus, escrito por João no capítulo 5, esse paralítico que está junto ao tanque de Betesda, na verdade, são vários tanques ali. Esse homem, ele tem uma pergunta clara de Jesus: você quer ser curado? E ele diz: eu não consigo, eu não tenho ninguém, alguém passa à minha frente. E a pergunta, a reflexão para nós é: nós queremos o que não conseguimos? Nós queremos aquilo que está além do nosso alcance. Nós queremos viver uma vida de fé. Pedro não conseguia andar sobre as águas sozinho. Moisés não conseguia abrir o mar vermelho. Abraão não conseguia engravidar Sara. Ele conseguiu engravidar Agar, mas a Sara ele não conseguia engravidar. E quantos exemplos na Bíblia nós vamos ver de homens que conseguiram algo que antes era impossível, mas precisaram primeiro dar ouvidos ao Senhor e querer. A
pergunta é: você quer o que você ainda não consegue, mas Deus está dizendo que é para você? Você quer o que você ainda não consegue, mas Deus está dizendo que vai fazer na tua vida? Você quer aquilo que você não consegue, mas Deus está dizendo que vai fazer através de você? Eu não conseguia falar para muita gente, eu era muito tímido, travado, e Deus falou: eu quero que você pregue. Deus, mas eu não consigo, mas eu quero. Deus, então se o Senhor quer, o Senhor vai mudar quem eu sou, o Senhor vai transformar a minha essência, a minha natureza, e Ele mudou. Esse mesmo Deus está aqui hoje para fazer na tua vida, na minha vida, o que não conseguimos, mas se Ele deu uma palavra, Ele opera em nós o querer e também o realizar. É Ele que opera. Pare de enterrar o que você não consegue. Você não está andando sozinho. Lembra que a gente leu o Salmo 16, verso 8? Tenho posto quem continuamente à minha frente? O Senhor. Então já não se trata, Beto, do que eu consigo, e sim do que Ele consegue. E aí Jesus vai dizer que os impossíveis aos homens, eu quero, Deus, o que para mim parece impossível, mas se o Senhor tem para mim, eu quero. Está aqui hoje pregando é isso. Está falando de Jesus hoje é isso. De uma pessoa extremamente tímida a uma pessoa perturbada com pactos malignos, que não conhecia Jesus. Hoje pregador do Evangelho de Cristo. Eu não consegui, eu não estou aqui porque eu sou melhor ou porque nasci treinado para isso. Eu vou dizer, né, linda? Tem gente que às vezes desde pequeno é treinado para isso e decide chutar tudo que Jesus deu para a pessoa. E em contrapartida, quem não nasceu treinado para isso, disse: o Senhor quer, pode me usar. No final, os dois vão estar diante do Senhor para responder por tudo que receberam de Deus. E eu preciso responder pelos talentos que eu recebi dele, que não são meus, que não é de mim. Não a nós, Senhor. Ao teu nome seja a glória. Não de mim mesmo, não por mim mesmo, por Ele. É Ele que opera o querer e o realizar. Raabe não tinha a menor condição. Raabe fazia parte do grupo chamado Escória em Jericó, prostituta. E a mulher samaritana que vai buscar água ao meio-dia no poço de Jacó, porque não quer ter que encarar ninguém. O horário do meio-dia ninguém ia buscar água, gente. Aquele sol violento no Oriente Médio é quente. E carregar água, gente, não é garrafinha não. Aquilo era extremamente desgastante. Só que ela falou entre o desgaste físico e o desgaste emocional, de mais uma vez ser medida de cima e embaixo, ser julgada, ser descartada. Eu prefiro sofrer na carne do que na alma. E lá ia ela. Só que aquilo que ela não conseguia, que era ser ouvida pela cidade. Ela não era a mulher mais respeitada da cidade, não era. Mas naquele dia, hoje é o meu dia. Eu não sei se você vai, obrigado por falar amém, glória a Deus pelo meu, mas eu de você também diria, é o meu dia também. Hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia de romper aquilo que eu não conseguia. Aquela mulher que tentou falar tantas vezes, talvez, contar a história dela, se justificar. Aquela mulher que pode ter sido repudiada, porque era muito comum os homens repudiarem mulheres, por algum motivo. Aquela mulher cansada de sonhar, e todos os seus sonhos virarem pesadelo. Naquele dia ela encontrou Jesus. Essa é a minha noite com Jesus. Precisa de mais alguém? Naquele dia ela tem um encontro com Jesus que dá para ela uma ousadia e uma unção, que nós vamos sair daqui ousados e cheios de unção, que quando ela volta na cidade e vai anunciar que esteve com Cristo, que conheceu um profeta que contou toda a história dela, os homens da cidade
já vai na barreira máxima. Um homem dá ouvido a uma mulher que tem um histórico assim. Os homens da cidade saem, seguem aquela mulher, acompanham aquela mulher para ouvir de Jesus. Que em nome do Senhor seja inaugurada a estação na nossa vida onde pessoas vão nos seguir para ouvir Jesus, para conhecer quem é Jesus. O que parecia impossível. Ela não era ouvida, mas naquele dia os homens da cidade foram ouvi-lo e depois levaram Jesus para pregar para a cidade inteira. Tire do seu vocabulário o não consigo quando Deus está falando com você. Paulo fez isso. Quando Paulo diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo que a vida dele é fácil e ele vai ter tudo que ele quiser. Ele está dizendo que eu posso fazer o que o meu natural não consegue. Porque se o Senhor me fortalece, se o Senhor me deu uma palavra, é sobre a tua palavra que eu vou vencer. Eu tenho posto o Senhor, eu estou conectado com Deus. Qual é a conexão mais importante da sua vida? É a conexão da internet. Tem gente, se cortar a internet, é até triste. Mas nós já vimos casos de filhos que mataram os pais porque tiraram o celular. Quem lembra de casos como esse? Casos no plural, que não foi só um não. Tirou o celular. Tem gente que não suporta um culto, mas aguenta um tempão de rede social. Tem gente que não pôde vir hoje, porque está muito cansado e nessa hora está lá na rede social descansando. E quase que eu falo hipócrita. Mas depois Deus tem que ser a minha força. Deus tem que abrir as portas. Deus tem que fazer. Não, não tem. Ele diz: eu honro os que me honram. É aliança, é compromisso. Não é só empolgação e entusiasmo por algo novo, por algo diferente. É continuidade. Tenho posto o Senhor continuamente. Ele me abençoou, Ele curou, Ele levantou, Ele libertou, Ele abriu a porta, Ele multiplicou pães e peixes. Eu continuo com Ele. Não é só quando eu preciso, quando eu estou no pior. É quando as coisas começam a mudar. Esse homem começa a justificar. Chega de encher de argumentos a sua vida. Está na hora de encher de fé. Troque os argumentos por fé. Você pode dizer isso para quem está do lado? Diga: troque, hoje ainda, os argumentos, as desculpas, as justificativas por fé. O justo não vive pela justificativa ou pela explicação. O justo vive pela... Para de querer ter uma explicação muito poderosa. Está na hora de ter fé. A fé opera o inexplicável. Anota aí, hoje tem algumas frases aí que a gente não pode perder. A fé opera o inexplicável. Outro que eu quero que depois me manda é aquela que eu falei lá: você só quer o que você consegue. Não, eu quero o que eu não consigo. Porque o que eu consigo, alguém vai dizer que fui eu que fiz, fui eu que consegui. Mas o que eu não consigo, as pessoas vão ter que dizer: foi Deus quem fez isso. O que eu não consigo. O que você não consegue? Pastor, eu não consigo viver sem mentir. Então está na hora de entregar seus lábios para Deus. Eu não consigo viver sem falar mal dos outros. Não consigo viver sem julgar os outros. Eu não consigo ser verdadeiro. Eu não consigo viver sem fazer fofoca. Eu não consigo. Estava falando com o Zé Paulo agora no escritório que um irmão que a gente esteve com ele lá em Manaus agora, ficou hospedado na casa dele e falou: pastor, eu fiz um propósito com Deus. Eu olhei e falei: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador muito sem vergonha. Fiz um propósito com Deus. Quero ver a Jenny agora. Ela ameaçou rir de mim quando eu era o pecador sem vergonha. Vamos ver quem ela é nessa história, na fila do pão. Duvido. E não estou dizendo que o irmão cumpriu, que ele é o bom. Não. Mas achei corajosa a atitude. Eu fiz um propósito com Deus de passar 3 meses. Quanto tempo, Jenny? Sem reclamar nenhuma vez. Não, calma, Jenny. Não é 3 minutos, nem 3 horas, nem 3 dias. Jesus morreu, a turma reclamou e cada um foi para um canto. Antes dele ressuscitar, já estava tudo reclamando. Quando ressuscitou, reclamaram das mulheres. As mulheres falaram: mas quem vai acreditar? Não é, Beto? A hora que aquele irmão falou, a primeira coisa que eu vi foi farol, carro,
parou, o desenho começou a acontecer na minha frente. E ele falou, pastor, não reclamar do trânsito. Eu falei, sim, Senhor, bate devagar. Fiz propósito, pastor, ele falando, com Deus, 3 meses sem reclamar. Eu olhei, eu não tive coragem de perguntar quanto tempo ele aguentou. Porque não importa se ele aguentou 3 dias, 3 semanas, ou 3 meses. Eu já me senti envergonhado. Falei, Deus, eu nunca fiz um propósito de ficar sem reclamar 3 meses. Eu não estou falando de voto. É voto de tolo. Eu estou falando de um propósito. Deus, é o desafio. É a minha meta. Faz de hoje a domingo. Senhor, domingo eu quero vir para o culto sem ter reclamado de nada. Talvez ao terminar o culto você reclame já de alguma coisa. Talvez você na sua mente esteja reclamando de eu estar falando esse exemplo. O que tem a ver isso aí com a mensagem? Esse mesmo irmão, há 1 ano e meio atrás, eu ministrando num culto lá, acabaram os 40 dias que tem o culto da madrugada, e esse irmão foi todas as madrugadas, todas. Ele é milionário, nos 40 dias ele não viaja, ele fala, eu preciso colocar uma base no meu ano, e primeiro é Deus, depois Deus me honra com as minhas conquistas. Ele falou, não vira minha cabeça pela ilusão de um momento, eu construo em Deus, Ele é primeiro. E ele dormia das 10, 11 da noite até 2 da manhã, ia para o culto às 3, voltava às 5, 5 e pouco, dormia das 6 até 7 e meia e depois saía para trabalhar, por 40 dias. Claro, domingo ele não saía para trabalhar. E ele também estava num jejum, eu não sei se os 40 dias, mas no período que a gente estava lá, ele estava num jejum de chocolate e de assistir filme ou série. Ele gosta demais. Na casa dele tem uma sala só de TV, tipo um cinema lá. Ele falou, pastor, não vejo a hora de chegar o sábado, que acaba os 40 dias, e eu vou comer minha caixinha de bis, assistindo minha série. Acabou, ele bem cansado no sábado, cumpriu lá o que ele queria. E no domingo ele falou, pastor, o senhor pega meu carro, que eu ia pregar numa igreja às 5 da tarde e na sede às 7:30 da noite. Pega meu carro e vai. Eu vou ficar para descansar, foram 40 dias, eu estou muito cansado e eu vou assistir aqui, e Deus não vai ficar bravo comigo. Foram 40 dias sem perder nenhuma madrugada e nenhum culto. Tranquilo, irmão, fica tranquilo. Pastor, eu vou para o culto da noite. Falei, não, pastor, eu vou, não sei o que e tal, vai com o meu carro para essa igreja, para outra. Falei, não, acho que vão vir me pegar, não. Quando, 4 e pouco, eu saio assim, chego na sala da casa dele, ele está pronto com a família dele. Irmão, pastor, Deus falou comigo, não vai descansar, vai levar o pastor, todos os compromissos dele. Vai porque eu quero falar com você. Preguei uma mensagem às 5 da tarde, numa igreja, e preguei outra mensagem à noite. Quando acabou o culto da noite, a gente voltando, pastor, perdão, pastor, perdão. Começou a falar, perdão por quê? Perdão, pastor. Primeiro, ainda bem que eu ouvi Deus e fui levar. Segundo, essa mensagem de agora à noite foi a melhor de todos esses dias e não sei o que, começou a falar. E teve uma hora que o pastor estava pregando e eu estava ali, isso Deus, e eu estava empolgado. Aí o pastor foi falar alguma coisa, igual eu estou fazendo aqui agora. E ele falou, na hora, eu pensei, estava tão bom a palavra, agora ele se perdeu e não vai voltar naquilo que estava. E quando terminei de pensar isso, o pastor virou e falou assim, não pensa que eu vou me perder não, tá? Porque isso. Respondeu e eu falei, Deus me perdoa. E eu vou pedir perdão para o pastor porque eu pensei nisso. E pergunta a pastora, está aqui comigo. Perdão, pastor. Isso voltou certinho e foi uma benção. A gente às vezes reclama na cabeça. Às vezes a gente não fala. Eu não estou falando sobre ser tentado a reclamar. Eu estou falando sobre alimentar. Alimentar é diferente. Nós estamos dispostos a viver o que não conseguimos? Eu acredito que o cristianismo é isso. Ele veio para fazer o que eu não consigo ser salvo. Eu não consigo ser bom. Eu não consigo ser, livre de todos os pecados. Não consigo. Mais alguém? Eu não consigo. Alguém mais? Mas Ele em mim é a esperança de glória. Ele em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. O que você não consegue?
Saia daqui essa noite dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque os impossíveis aos homens são possíveis para o meu Deus. E eu vim para mais um encontro com Ele, e não foi em vão esse encontro. Nós precisamos parar de ter medo, de confiar em Deus, de buscar Deus e de pedir para Deus. Quem aqui se vê como filho de Deus? Quem aqui se vê como filho de Deus? Quem aqui tem uma figura na sua vida de confiança? Porque talvez você não tenha uma boa figura paterna, mas você tem uma figura que você confia. Alguém que você confia, que tem valor, que tem respeito, que ama você, que se importa com você. Quem tem uma pessoa assim? Pelo menos uma. Uma. Tem ou teve uma pessoa assim? Essa pessoa se ofende se você pedir ajuda a ela? Hein? Significa que essa pessoa humana consegue fazer tudo que você pede? E vai fazer tudo que você pede? Mas ela se ofende se você pedir? Pronto. Deus pode fazer tudo? Significa que Ele vai fazer tudo? Mas Ele se ofende se você pedir? Ele não se ofende de você pedir. Ele não se ofende. O que entristece o coração de Deus é quando a gente não respeita a resposta dEle. Não é sobre os nossos pedidos. É sobre o respeito à direção dEle. Se eu posso ser tal coisa, não pode, Rogério, tem um plano melhor para você. Mas Deus queria tanto ter um plano melhor para você. Tá bom, Senhor. Então eu vou ficar no teu plano. Vamos lá, Senhor, ainda não estou entendendo. Aí não sei onde isso vai dar, mas eu vou contigo até o fim. Eu não consigo, mas se o Senhor me chamou, bora lá porque vai dar certo. Deus te chamou para essa noite, para ficar conectado nele, agarrado nele. Põe aí Mateus 22:14, por favor. Não vou só falar, eu quero ler com vocês. Olha só, Mateus 22:14. Pois muitos são... Não, só os chamados vão ler agora. Ninguém. Pois muitos são... Eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. Quantas pessoas foram chamadas para esse culto? Quem se fez escolhido? Quem se fez escolhido não tem uma vida mais fácil que a do outro. Beto veio de São Caetano. Quem se fez escolhido não tem uma agenda mais livre que a do outro. Quem se fez escolhido decidiu superar uma série de coisas, porque entendeu a importância. A gente estava ontem lá em Manaus e tinha gente falando, aliás, desde muitos dias atrás, vocês vão embora terça, não acredito. Não, peraí, fica até quinta, não, fica até tal que dia. Aí chegou um outro, pastor, vai ter o Legendários, Manaus é o melhor do Brasil, você tem que ir. Vamos, e não sei o que, de quinta a domingo, já fica até outra semana. Eu falei, no futebol, no Fantástico, quando o cara faz 3 gols, ele pede música, né? Eu falei, se eu ficar mais um domingo fora da minha igreja, eles pedem minhas contas. Não vou pedir música, eles vão pedir as contas. Eu falei, não, mas e não sei o que. Ei, gente, toda quarta vem bastante gente? Tem quarta que vem mais gente, quarta passada, tem quarta que vem menos gente. Nem vai tanta gente, nem ligo, vou ficar. Eu fico quando Deus fala fica, eu vou quando Deus fala vai. Eu tenho um compromisso. Não, mas a gente só remarcar, você pode, você consegue, você posso, consigo, dá, mas não é a minha prioridade agora. A minha prioridade agora em Deus é fazer a escolha que Ele me deu. Continue conectado. Continue conectado. Propostas vão tentar te desconectar. Cuidado com aquilo que enche a alma, as emoções, mas esvazia o espírito. Não tem a ver com compromisso, com essência, com raiz, com base. Tem muita gente vivendo de empolgação e de emoção. Eu não sei como é que vai ser quando vier a perseguição. Porque empolgação, espetáculo e emoção não sustenta a perseguição. Não sustenta, não dá força para alguém na perseguição. O que dá força para alguém na perseguição é resistir. Por isso Tiago vai dizer, sujeitai-vos, pois, a resistir ao diabo, e ele vai ter que fugir do nosso caminho, porque nós estamos sendo treinados a resistir a ele e nos sujeitar apenas a Deus. O paralítico que estava no tanque teve uma oportunidade com Jesus.
mas preferiu suas desculpas. Agora em João 9, no capítulo 9, verso 1, está escrito assim. João 9, 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Vamos até o 7. Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. Ninguém conseguia ser curado de cegueira de nascença. Alguém pode ter sido curado de outras formas. De nascença, nunca. O que eu não consigo, mas Deus tem para mim, eu quero. O verso 3 vai dizer: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Eu estou aqui cumprindo a minha, mais alguém? É isso aí. A noite se aproxima, quando ninguém pode o quê? Sabe o que me preocupa? De novo a palavra hipocrisia está batendo. Quem lembra da época do Fica em Casa, da PAN? Quanta gente falava: eu quero a minha igreja aberta, eu quero ir para o culto. Onde você está agora? Não vou chamar de hipócrita, porque alguém realmente foi uma questão de um dia e acontece. Mas tem gente que nunca vem. Mas é hipócrita, porque quando acha que vai morrer, quando a economia está ruindo, quando está tudo acabando, a igreja, ai Deus, ai, e acha que Deus não lembra. Mas é que hoje, eu nem sei que hora que é, nem se já está tendo, tem o jogo do Palmeiras na Libertadores. E daí? Pastor, é porque não é o São Paulo. E daí? Nem sei se o São Paulo joga hoje, amanhã, sei lá que dia. E eu não estou dizendo que eu não assisto, que eu não gosto, que eu não me importo, eu assisto, gosto, me importa. Fui com o Rodrigo e o Rogerinho no jogo, no estádio. Está tudo bem. O problema é quando eu me conecto mais com essas coisas do que com o meu Deus. É quando essas coisas tiram, roubam a minha conexão. Tomam um lugar que deveria ser exclusivo, que deveria ser inegociável. A noite se aproxima, quando chega a noite todo mundo entra em desespero. Eu era feliz e não sabia. Ai, pastor, me ajuda, ela foi embora. Irmão, eu falei para você parar de mentir, parar de enganar. Pastor, mas agora eu quero que ela volte. Tem gente que tudo que queria era ter mais uma oportunidade. E sabe o que é o pior? Grande parte dos que tiveram mais uma oportunidade estão dando de ombros para ela, depois de um tempo. Depois que a poeira baixa, grande parte acomoda. Por isso a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de todos, mas de que volume de quantidade? Muitos faria o que o amor desses? Cabe a nós continuar colocando lenha. Eu venho aqui quarta colocar mais um pouquinho de lenha no meu coração, porque eu não sou bom o bastante. Ainda bem que você também vem, mas tem gente que talvez seja no nível uau, porque não precisa colocar lenha. Eu preciso continuar alimentando. Aí de vez em quando você vê alguém que está tão fraco, tão frio, não estou sentindo, não estou isso, estou aquilo, mas onde essa pessoa andava enquanto a gente colocava lenha no nosso coração? A noite se aproxima, muita gente vai querer trabalhar, mas aí já é tarde. Alguém vai tentar buscar azeite para acender sua lamparina, porque o noivo está vindo, mas a porta fechou. Que isso não aconteça com a gente. Que a gente mantenha a nossa lamparina cheia de azeite. Não só o dar para o gasto. O que é hoje? É ceia, então eu tenho que ir. O que é hoje? É só mais um domingo ou só mais uma quarta. Então não é tão importante. A minha lamparina precisa estar cheia de azeite todos os dias. Não é só dia de culto também. Verso 5 diz: mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz. E ainda bem que a gente está sendo iluminado por essa palavra. O 6 e o 7 diz: depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Eu falei aqui na quarta passada e repito: quantos tanques tinha no meio do caminho? Quantas pessoas ofereceram água no caminho? Lava os olhos. Ai, está ardendo, está ardendo, está ardendo. Toma água, larga de ser besta. Cuidado com quem quer controlar a tua vida.
Cuidado com quem quer dizer onde você tem que lavar os seus olhos. Eu preciso estar conectado com Deus. Eu preciso estar conectado através da palavra. A Bíblia diz que o diabo se faz semelhante a anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos, para que muitos chamados percam sua posição de escolhidos, porque ouviram quem não devia. E esse quem, antes de você pensar nos outros de fora, muitas vezes começa a nossa mente brigando com a gente, nossa alma em conflitos brigando com a gente, mandando a gente baixar a guarda. Não baixe a guarda, continua, porque a tua fé será honrada. Deus honra a nossa fé. Ele foi e lavou onde Jesus mandou. É aqui que é para lavar? É. Onde que é a minha casa? Onde que é meu casamento? Onde? É aqui, Senhor. Então é aqui que eu vou me realizar. Onde é a minha aliança? Meu propósito? É ali. É ali que vai desatar bênção sobre a minha vida. O segundo tópico, ele vai dizer assim para a gente, ó. Ele teve visão antes mesmo de enxergar, os olhos dele não tinham se aberto, mas a visão interna ele já tinha entendido: ninguém vai me parar no meio do caminho, não tem outro tanque, não tem outro poço, não tem outra água, não tem outro. Siloé? Não, então não serve. Siloé? Não, larga de ser besta, rapaz. Siloé, Siloé, então aqui é meu lugar. Ele teve visão, mesmo antes de enxergar. Eu creio, nós estamos recebendo pela palavra, pelo Espírito, visão. Antes de enxergar a bênção materializada, concretizada, já estamos recebendo a visão da bênção que Deus tem para nós. Da mudança, da cura, do milagre, da transformação, da libertação, da restauração, do avivamento. Estamos nos movendo por visão e não por vista. Visão tem a ver com fé. A maior conexão que precisamos é a direção de quem? De Jesus. Desconecte-se de quem? Das más influências. O que mais? Desculpas e justificativas. O paralítico do tanque de Betesda tinha desculpas e justificativas. Ele era mal influenciado, inclusive por ele mesmo. Ninguém me ajuda, outro passa na minha frente. Ele precisou se desconectar disso tudo e receber de Jesus. Quer receber de Jesus? Se desconecte de qualquer coisa que atrapalhe sua comunhão com Cristo. E para a gente terminar essa mensagem, eu quero ler com vocês Tiago 2, versos 20 ao 23. Eu vou ler 3 textos aqui e a gente finaliza. Quanto insensatez, vocês não entendem que a fé sem as obras é o quê? Inútil. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas o quê? Ações. Quando fez o quê? Por favor, lê para mim. Foi declarado justo por suas ações quando teve coragem de oferecer o que ninguém tinha coragem de oferecer: o filho. Uau. Dizer, eu sou da fé de Abraão. Eu sou da fé de Abraão, é mesmo? O que você teve coragem já de entregar para Deus? Tem gente que não entregou nem o relógio, nem o tempo para Deus. Não entregou sua santidade, sua pureza, sua vida. Seus olhos continuam olhando o que não presta. Seus ouvidos, vira e mexe, ouve coisa que não presta. Abraão entregou um filho que ele tanto desejou. Abraão foi sacrificar o Isaac. Patriarca da fé não é porque ele foi bonitinho, é porque ele foi pela fé oferecer seu filho. O 22 e o 23 vão dizer assim, ó: como vêem, sua fé e suas ações atuaram como? Juntas, conectadas. Diga, fé e ações tem que estar conectadas para ter resultado. Você quer ter resultado? Fé e ação conectada. E assim as ações tornaram a fé o quê? Completa. Eu creio que o Deus é um Deus de obras completas, mas a gente precisa conectar fé e ações. O 23 vai dizer: e aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado do quê? Amigo de quem? De Deus. Olha o que diz Hebreus 11, verso 8. Hebreus 11, 8. Pela fé
Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Eu não vou ler o texto todo não, mas vamos lá para o 15, para o 17. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu quem? Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Se eu matar, como é que fica? Ah, pastor, como é que fica? E o 19 diz, concluiu, que se Isaque o quê? Morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido recebeu o seu filho de volta dos mortos. Outro dia eu prego sobre Isaque e Jesus. Que revelação! Deus e Abraão, Isaque e Jesus. Isso aqui é uma figura de Jesus e outro dia eu prego. Isaque não era criança quando Abraão foi oferecê-lo. Isaque já era adulto. Tem várias razões, biblicamente, para provar isso. Isaque podia ter fugido do seu pai, ou ter batido seu pai, ele podia ter feito um monte de coisa, mas um filho de honra, como Isaque foi com Abraão, e como Jesus foi. Pai, esse é o caminho? Então eu vou nele. Filho, você sabe que vai doer? Eu sei, pai, mas se o Senhor está dizendo que esse é o meu caminho, é nele que eu vou. Que Deus encontre nossos filhos de honra desse jeito. E Romanos 11, para eu finalizar. Romanos 11 não, Romanos 4, verso 16. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, não só os judeus, mas todos os que têm fé como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que... Tem alguém aí? Conforme aparece nas escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no que Deus, no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria novas coisas há um tempo de reavivamento sobre a igreja do Senhor. E termina no 18, 19. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha o que, igreja? Vigor. Vamos até o 21, vai. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus, lê essa última palavra. Qual é a palavra? Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus. Salmo 16, 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, não vacilarei. Quem anda conectado com Deus e põe Deus à frente, não vacila. Ouviu, vacilão? Larga o vacilo e conecta em Deus. Na verdade, ele se fortaleceu, e com isso ele deu o que, igreja? Glória a Deus. O 21 diz, Abraão estava plenamente de que Deus é poderoso para cumprir quanto, igreja? Quanto? Me ajuda. O que promete. Eu creio que eu estou diante desse Deus hoje aqui. Não, se alguém tem promessa de Deus hoje aqui, pode dar um glória melhor aí. Pode dar um glória melhor, porque Deus merece. Antes de eu ler 2 tópicos com você, põe o verso 24. Que foi também para nosso quê? Benefício. Pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Cada uma dessas promessas e cada um desses exemplos de fé fortalece a nossa fé. Põe o tópico aí, por favor. Abraão creu contra a esperança para ter Isaque. O ventre de Sara era amortecido, 90 anos, uma mulher que em 90 anos não conseguiu gerar um filho. Todo mundo diria, não é agora que vai gerar. Deus está removendo da sua vida e da minha vida o não é agora que vai conseguir. Se Deus está presente e o projeto dele é que vai dar certo, já deu certo.
Abraão creu contra esperança para ter Isaac, e creu contra a morte para oferecê-lo. Eu ofereço, mas ele vai morrer. Eu creio num Deus que é maior que a morte. Eu ofereço mesmo assim. E o último tópico: mantenha-se o quê? Conectado em cada palavra que Deus lhe dá, e haja superando expectativas para glória, honra e louvor do nome santo de Jesus. Só quem crê diz. Pode aplaudir Jesus mais uma vez, Ele merece toda a honra e toda a glória. Pode aplaudir a Ele.